Graças ao nosso Deus tremendo e maravilhoso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, esse é o desejo do meu coração. E lembrando a você que todos os dias às 3 da manhã eu estou orando por você e por toda a sua família, amém? Glória a Deus! Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 4 ao 6. Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todo o reino do mundo e disse: Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Isto isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. E eles ensinavam nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Ele dera o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirado com a sua maneira agradável e simpatia de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se. E vocês mesmos também vão me dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. Houve uma grande fome em toda aquela terra, porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, e a cidade está onde
a cidade estava construída para jogar dali abaixo, mas ele passou por meio da multidão, foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia. Ali ele ensinava o povo no sábado. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que é que quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cala a boca, sai deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade pode, com autoridade e poder, expulsa o espírito mal e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta. Contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou do lado da cama dele e deu uma ordem à febre. A febre saiu do homem e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendiu e não deixavam que falasse. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo e quando encontraram, ele não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outra cidade as boas notícias do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem na sinagoga de todo o país. Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galiléia e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim de que viesse ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo isso e seguiram a Jesus. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso, se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés
ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para os lugares desertos e orava. Um dia, Jesus estava ensinando alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de longe, de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram uma cobertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus por meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. O mestre da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse: por que é que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? Pois vou mostrar a vocês o que o Filho do Homem o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos e pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde o imposto era pago. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que é que vocês comem e bebem com os cobradores de imposto e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de se arrepender dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem oração, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que o poder que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com ele? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto nos odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas capítulo 6. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo e os seus discípulos começaram a colher, a debulhar espiga e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus,
comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desse pão. Somente o sacerdote tem o direito de fazer isso? E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficavam espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se, fique em pé e aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estende as mãos. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí o mestre da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu no monte para orar. Passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu os 12 dele e os deu o nome de apóstolo. E a estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali, era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficava na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados de espíritos maus também vieram e foram curados. Todos que iriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando o odiarem, rejeitarem, insultarem e disseram que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que amaldiçoam. Orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer que lhe pedir alguma coisa. Quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm fama para receber de volta o que emprestaram.
façam ao contrário. Ame os seus companheiros, façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestarem, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filho do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, e também para os ingratos e maus. Também tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julgue os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que lhe dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. As mesmas medidas que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando estiver terminado o estudo, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco no olho que está no seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco no teu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócritas, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutos ruins, sim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas suas frutas que ela produz. Não é possível colher figos do espinheiro, nem colher uvas do pé de urtigas. As pessoas boas tiram o bom depósito de coisas boas que tem no seu coração, e as pessoas más tiram o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem parecem as pessoas que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido muito bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerces. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Amém. Deus abençoe você. A paz.